Olá, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Papo de Mãe. E se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo explicando o que é o Papo de Mãe, esse novo quadro do nosso canal. Então, se você ainda não viu, corre lá, assiste o vídeo e depois volta para assistir esse, que tá muito legal. Então, galera, muito bem-vindos ao Papo de Mãe, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo dessa série, que é a maternidade. E no vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a gestação, a descoberta da gestação, como foi, quais os perrengues eu passei, a diferença de uma para outra, porque se você ainda não sabe, eu sou mamãe de duas crianças lindas e eu vou dividir, compartilhar com vocês a minha experiência. Então, bora lá pro vídeo! Mas antes de mais nada, não esquece de deixar aquele like. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal e bora lá. Então, meus amores, como foi a minha descoberta da gestação? Bom, na época da Maria Cecília, eu e o meu marido, na época namorado, a gente estava junto há 3 anos e eu era vendedora de uma sapataria e ele era vendedor de uma loja de autopeças. Então, não tínhamos planos de ter filhos naquela época, nossos planos eram outros, mas enfim. Eu sempre fui, quem me conhece sabe, eu sempre fui de comer muito. Então, assim, nessa época, quando eu tava grávida dela e nem desconfiava, eu passei a comer, mas muito mais. Eu comia cerca de 3 pães no café da manhã, isso na loja, e à tarde eu comia mais 2 pães, então assim, eu tava devorando pães, eu tava comendo demais. E uma amiga minha virou pra mim um dia e falou: Bruna, você tá grávida? Eu falei: não, tô nada, para de palhaçada, tô com fome, deixa eu comer. Então, gente, nessa mesma semana eu passei muito mal. Só que eu não passei mal de ficar tonta, de ficar enjoada, nada disso. Eu passei muito mal com dores na lombar. Então, teve um dia que eu nem almocei, fui direto para um postinho no meu horário de almoço, fiz um exame. Eu achava inocente, gente, que eu estava com uma infecção urinária. Então, eu fui, fiz os exames, exame de urina, exame de sangue. E eu lembro que a médica chegou para mim e falou assim: o pai trabalha? Aí eu falei: o pai de quem? Aí ela falou: do bebê, porque possivelmente você está grávida. Eu fiquei injuriada com a médica, tipo, louca, né? Eu com dor na lombada, eu tá com infecção urinária e ela falando que eu tô grávida. Então, peguei, fui pra casa, isso era por volta de umas 11 e pouca. Então, eu voltei no mesmo dia, às 6 horas da tarde, para buscar o resultado do exame. E eu não falei nada pro meu namorado que eu tinha feito um teste de gravidez. Então, eu peguei o resultado, abri e deu positivo. Eu não acreditei realmente que eu estava grávida, porque eu não esperava. Passei pela médica, ela confirmou que tinha dado positivo, e eu liguei para minha mãe, falei que tinha dado positivo. Minha mãe falou: amanhã você faz um particular para confirmar. Então eu fui para casa, meu namorado me ligou e: o que você tem? Eu falava que eu estava grávida, ele desligava o telefone. Aí ele ligava de novo: para de bobeira, o que você tem? Tô grávida. Ele desligava o telefone. E assim foi um bom tempo durante a noite. Ele meio que não acreditou que eu tava grávida. No outro dia eu fiz o exame de sangue novamente, particular, deu positivo e aí a ficha caiu. Então a minha descoberta da Maria Cecília foi assim: eu tinha 20 anos na época e o meu namorado na época tinha 18 anos. Ele é 1 ano e 6 meses mais novo do que eu. Então, éramos pais jovens, mas enfim. Da Maria Cecília, eu passei muito mal, assim, intensivamente, né? Porque não foi um período muito longo de enjoos. Eu enjoei cerca de 2 meses dela e a ponto de eu não conseguir continuar trabalhando, porque eu acho que o cheiro da sacola, sapato, aquilo tudo ajudava a passar mal. Então eu saí do trabalho e foi só eu sair do trabalho, passou mais algumas semanas e eu comecei a melhorar do enjoo. Só que o enjoo dela, eu digo que era muito intenso, porque eu não conseguia comer nada. E a minha mãe falava: você tem que comer, pelo menos uma colher que você brota pra dentro, você sabe, sustenta a criança, você precisa comer. Mas, gente, eu passava muito mal dela, eu não conseguia ver comida. Foi muito, muito horrível essa fase do enjoo.
mas durou bem pouquinho, coisa de 2 meses mais ou menos, e logo parou o enjoo. Já na fase do Pedro Henrique, a descoberta dele foi diferente, porque assim, o Pedro Henrique, a gente planejou ter o Pedro, a Maria não foi planejada, ela é o bebê surpresa, né, o bebê que veio de repente, mas assim, na época eu não era casada, então quando eu me casei, a gente veio morar aqui nessa casa, ela tava com 7 meses de idade, então eu tinha dentro de mim essa vontade de engravidar estando na minha casa, tendo que cuidar das minhas coisas. Porque é muito diferente você engravidar morando com seus pais, cuidar de um bebê morando com seus pais e você ter que se virar sozinha. E eu queria muito viver essa experiência. Então, do Pedro Henrique, na época, o meu esposo trabalhava numa firma que nos proporcionava plano de saúde, né? Então tinha toda uma segurança. Porque na época da Maria, o meu pré-natal foi todo pelo SUS, mas assim, com a doutora que já me acompanhava há muito tempo, então foi muito seguro no pré-natal. A gravidez correu toda certinha, né? Apesar dela ter nascido de 8 meses. Para quem não sabe, Maria Cecília é prematura, mas isso eu vou contar no próximo episódio, que vai estar falando sobre o parto. Mas enfim, ela nasceu de 8 meses, apesar de ter uma gestação muito tranquila. Só que foi tudo pelo SUS. Então, a minha médica que fez o meu pré-natal não pôde fazer o meu parto. Foi quem estava lá de plantão. Então, foi muito traumático para mim. Vocês vão entender o porquê no próximo vídeo. Então, na época do Pedro, como a empresa nos proporcionava esse plano de saúde, eu falei pro meu marido, quero ter outro filho, vamos aproveitar o plano. E ele embarcou na minha e a gente começou a tentar. E a Maria tinha por volta de 2 anos e 4 meses, 2 anos e 3 meses, quando a gente começou a tentar. Ela estava no seu primeiro ano de escola, ela tinha acabado de começar a estudar. E eu demorei um pouquinho para engravidar, porque a Maria mamava ainda no peito. Então eu marquei uma consulta e a ginecologista falou para mim que pelo fato dela ainda mamar peito, isso poderia atrapalhar de eu estar engravidando novamente. Então ela passou exames, passou vitaminas, só que eu não cheguei a fazer nada disso, porque naquele mesmo mês eu acabei engravidando do Pedro. Então assim, do Pedro Henrique eu, ficava esperando, mas a menstruação atrasava e acabava descendo. E um belo dia ela atrasou de não querer descer mais. E aí eu fiz um exame de farmácia, no de farmácia deu negativo, eu também não falei nada pra ninguém. Ninguém sabia que a gente estava tentando, só eu e meu marido mesmo, então não falei nada pra ninguém. Aí passou uma semana, a minha comadre, que é a madrinha do Pedro Henrique, me aconselhou a estar indo fazer o exame de sangue. Então eu fui, fiz o exame de sangue, mas também não falei pra ninguém que tinha ido fazer. E busquei a Maria na escola, fui, peguei o exame e, gente, deu positivo. Olha, eu fiquei muito feliz, muito mesmo, porque conseguimos engravidar novamente. E assim, por incrível que pareça, da Maria eu descobri com 15 dias e o Pedro Henrique eu descobri com 15 dias também. Então eu sempre descubro minhas gravidez muito no início. Então parece que você tá grávida durante um ano, sabe? Porque parece que demora a passar. Mas aí a descoberta deles foi assim. Quando, em relação aos enjoos, do Pedro Henrique durou mais tempo do que o da Maria. O da Maria durou 2 meses, como eu falei, e o do Pedro Henrique durou cerca de 4 meses, mais ou menos. E o do Pedro foi muito engraçado, porque assim, eu não enjoava da comida, não enjoava do cheiro da comida, nada disso. Eu enjoei, gente, da cozinha da minha casa. Tipo, como assim enjoar da cozinha da sua casa? Mas... sim, enjoei da cozinha, é uma criança intrusa que está chegando por aqui. Eu peguei gaúcho, eu peguei gaúcho, eu peguei gaúcho. Voltando, gente. Então, do Pedro Henrique eu enjoei da cozinha da minha casa. Era só chegar na cozinha que eu passava mal, não sei. Coisa de grávida, gente. Passei muito mal mesmo dele e... ia pro banheiro, meu marido me buscava no banheiro porque eu não tinha reação para levantar. Foi um perrengue assim mesmo dele, foi mais, sabe, foi prolongado e foi, acho que, muito pior do que o da Maria. Então, o começo da gestação foi assim, né, do Pedro e da Maria. A gestação em si do Pedro Henrique foi mais conturbada um pouco.
porque eu tinha a Maria Cecília pequenininha para cuidar, né? Ela tinha cerca de 2 anos e meio, ele nasceu, ela tinha 3 anos, então ela era um bebê que eu precisava cuidar, então o peso de estar buscando ela estudava longe de casa, então eu tinha que descer com ela no colo, subia com ela no colo, porque ela não entendia que tinha um bebê na minha barriga e que eu não tinha que dar mais colo para ela, então, né, o peso dela ali acabou forçando um pouquinho, então a minha gestação do Pedro foi mais complicada. Com 7 meses de gestação, ele deu um susto na gente, tipo, querendo nascer antes da hora. No meu chá de bebê, eu passei mal, com muita dor, e eu fui parar no hospital, na Santa Casa. Cheguei lá, a médica fez um exame e eis que a criança está querendo nascer com 7 meses. Então, eu tomei remédio para travar e aí depois eu passei pela minha obstetra e ela me aconselhou a fazer repouso total, porque senão eu não ia conseguir segurar ele dentro da barriga até os 9 meses. Como que você faz repouso grávida de 7 meses, mas com uma criança de 3 anos? Então, assim, eu tive que ir para casa da minha mãe, então eu ficava na casa da minha mãe de segunda a sexta e eu vinha para casa só aos final de semana, porque aí meu esposo estava em casa e podia me ajudar com as coisas de casa e com os cuidados com a Maria. Então lá minha mãe me ajudou, meu pai me ajudava com a Maria e eu conseguia repousar. Então consegui levar a gestação do Pedro Henrique, eis que caiu o arco. Consegui levar a gestação do Pedro Henrique até o final. Ele até passou um pouquinho do tempo de nascer, acho que devido aos remédios que eu acabei tomando também. Mas enfim, isso é um papo para o próximo vídeo. Então eu vou pedir a vocês, pessoal, por favor, comentem aqui embaixo como foi a descoberta de vocês, se vocês passaram alguns desses perrengues que eu compartilhei com vocês. Apesar de ser muito diferente, gente, quem é mãe de mais de uma criança vai me entender. Não é uma regra, mas é muito diferente uma gestação para outra gestação. Eu senti essa diferença muito grande da gestação da Maria para a gestação do Pedro Henrique. E em tudo foi diferente, mas a gente vai falar passo a passo. Então eu já peço a você, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais, indica o canal para uma amiguinha que tá grávida ou que acabou de ser mamãe. A gente vai ter muito papo legal daqui pra frente. É isso aí, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho de como foi a minha descoberta e um pouquinho de como foi a minha gestação. E até o próximo vídeo, na próxima terça-feira, onde a gente vai estar falando sobre o parto. Como foi o meu parto? Foi cesáreo? Foi normal? Os primeiros dias com o bebê em casa, será que eu consegui cuidar desse bebê em casa, dar banho ou não? Se eu tinha medo de dar banho ou não? Vocês vão saber de tudo isso no próximo vídeo. Fiquem ligadinhas aí, tá? E não esqueçam de me seguir no meu Instagram, gente. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo. Me sigam lá no Instagram. Eu tô sempre postando alguma coisinha lá, tô fazendo uns stories por lá também. E é isso aí. Um super beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!